Hoje nós vamos falar sobre a cúpula, né, dos Magos Negros, chefe de legiões dos dragões. Perceba que eu venho, né, falando sobre os Anunnakis, que eu venho falando sobre os Atlantes, os Magos Negros. Então você percebe que é uma onda, né, de conhecimento que nós vamos ter, que nós vamos cada vez mais ler, que nós vamos cada vez mais perceber com devida atenção e não se tornar fanático. Quando você começa a compreender, né, que existiam, né, magos negros, que existiam e que existem ainda, redutos das trevas, uma cúpula, né, várias cúpulas no caso, várias organizações capazes, né, de simplesmente causar a explosão de um planeta. E essa história aconteceu desta forma. Os Magos Negros, né, eles, primeiramente, os originais, né, porque tem os Magos Negros da Atlântida e os Magos Negros de um outro planeta chamado Planeta Erg. Então, o que aconteceu? Neste planeta, né, há muito tempo atrás, Erg, os habitantes deste planeta, né, eles sofreram, né, uma explosão. Possivelmente, os Magos Negros que surgiram, né, na Atlântida foram magos negros que não vieram de Capela. Esses magos negros originais que eu estou dizendo aqui, porque eu falei que existem, né, magos negros de Capela, né, que foram exilados para a Terra, né, e talvez alguns já até foram redimidos, né. Moisés, por exemplo, né, foi um mago negro, né. Hoje ele é Moisés. Então, você vai perceber agora que esses ensinamentos que eu estou te passando aqui, eles não podem ser de maneira assim fanática, né, interpretada. Então, voltando aqui à história, o planeta Erg, ele foi explodido, né, pelos dragões, né, possivelmente, né, pelos habitantes, né, de Morgan. Ou seja, possivelmente, né, os Magos Negros surgiram também em Morgan, né? Então, você vai perceber que essas duas palavras, Erg e Morgan, né, existiram. E os habitantes, né, de Morgan foi, né, para o planeta Erg. E possivelmente ele foi explodido pelos dragões. E esses dragões, quem são eles? Eles não habitavam Erg exclusivamente ou Morgan. Simplesmente eles já vêm sendo exilados, né? Eles já vêm sendo exilados de diversos mundos. Então você vai perceber que magos negros, dragões, espectros, você vai perceber agora que isso tem em todo o universo. Você vai perceber que existe, né, uma tentativa de fazer com que esses dragões, esses chefes de legiões dos dragões, dos magos negros, porque tem chefe de legiões de magos negros, de dragões, de quiumbas. Então, são várias histórias, né? São várias interpretações, são vários acontecimentos que, quando nós entendemos, nós nos voltamos, né, para si, ou seja, para cada um de nós, e percebemos que estamos em um universo, estamos em um planeta e que existe vários e vários outros planetas. Com essa mentalidade, você não se torna um cara arrogante, né?
Eu espero que não. Com esses conhecimentos aqui, eu dizendo que existe muitas e muitas galáxias e que existe vida de diversas formas e que esses acontecimentos, né, de você se tornar arrogante, prepotente, de achar que você é o bambambam, é uma tremenda de uma ilusão. Essas histórias é para te perceber que é tremenda de uma ilusão. Olha que é a mente de um mago negro, né? Que quer dominar as coisas, que quer dominar galáxias. Esses dragões, eles dominavam planetas, eles dominavam mundos. Então essa obsessão acontecia dessa seguinte forma: os dragões, eles dominavam os magos negros, e os magos negros, eles dominavam os seres humanos, né? Ou melhor ainda, eles dominavam os obsessores, e os obsessores dominavam os seres humanos. Então é uma hierarquia. Da mesma forma que você querer, né, sempre ser o cara que sabe das coisas, o cara que está sempre certo em tudo, é uma tremenda de uma ilusão, porque tem muitos conhecimentos que ainda vão ser revelados. Isso aqui não é nem 0,1%, né, do conhecimento, sabe, da sabedoria de Deus. Aí você vai me dizer, porque naquela época não falavam sobre isso, não falavam sobre os magos negros, porque Jesus Cristo não falou. Ele próprio disse, né, queria mandar vários, né, para explicar, né, cada vez mais as boas novas. O Espiritismo, a Umbanda e todas essas religiões cada vez mais vai explicando, né, muitos conhecimentos do passado e que são atuais até hoje, né? E que muitos conhecimentos, né, que nós achávamos, né, que era uma loucura, que era ficção, e já faz parte. Deus é perfeito, né, no planejamento. Cara, você vai perceber que esses magos negros agora, esses chefes de legiões, esses dragões, eles têm uma mente assim de dominância, de querer dominar as coisas. E o que acontece quando tem essa mente de dominância? Sintonismos cada vez mais, né, com pessoas, com orbes planetários, né, que convivem ali, pessoas que têm humanidades de extrema dominância. Então também este papo de exílio planetário não está acontecendo exclusivamente agora. Esses magos negros, esses dragões, eles foram exilados, né? Eles foram exilados para a Terra, né? Então é um exílio que também vai acontecer com dragões, né? Com magos negros, né? Futuramente. Então você vai perceber que Deus dá várias e várias oportunidades, que mesmo que um dragão, um mago negro, ele fica ali dominando mundos, dominando consciências, às vezes você acha que a sua religião, né, que você vai viver, né, para sempre, né, que você vai ficar, sei lá, dormindo eternamente, que você vai ficar em um céu para toda a vida. Não é bem assim. Você pode sim ficar em um céu por bilhões de anos, mas você vai querer, né, ter missões para você. Você não vai querer ficar sempre no céu ali, nas dimensões celestiais. Então eu vou destrinchar essa história, né, de que quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, quem fica nas dimensões, ou seja, umbralinas. Então, este papo de céu e inferno existe, mas precisamos agora destrinchar isso. Então, o céu, né, dimensões, né, superiores, os reinos, né, que Jesus Cristo falava, né, o reino, né, que ele tem, com certeza, cara, são dimensões, né, dimensões superiores, e existem também reinos, né. Então ele falava de reinos, né, dos céus, né, de uma forma, cara, de uma forma metafórica e de uma forma real, sabe? Existe também cidades flutuantes, ou melhor, existiam, né, naquele planeta Erg que os dragões, né, explodiram.
cidades flutuantes. Então, para recapitular aqui, cara, e para dizer mais algumas coisas, os dragões, eles não reencarnaram, né, no planeta Terra. Eles nunca reencarnaram aqui. Os magos negros, sim, mas os dragões, não. Por quê? Porque eles, com o orgulho deles, eles não iriam adentrar esses corpos, né? Ou seja, eles veem nós, né, como seres primitivos, né? Essa tecnologia primitiva, né? Imagine só, há muito tempo atrás, que tinham aqui homens das cavernas, ou seja, o planeta, quando ele foi construído, esses dragões, eles vêm junto, né, para serem exilados. Ou seja, eles foram decretados. Com a explosão do planeta Erg, né, com a explosão deste planeta, esses dragões, eles foram assim testados, né? Eles, tipo assim, eles foram exilados para planetas como Marte, para Vênus, né? Mas como que não deu certo, né? Eles continuaram, né, fazendo muito mais, né? Muito mais do permitido, do livre-arbítrio, né? Ou seja, existe um livre-arbítrio. Às vezes você pensa que está tudo fora do controle, aos seus olhos. Então, aqui no planeta Terra, cara, aqui é uma prisão para esses dragões. É uma prisão, ou foi uma prisão, depende de quando você está assistindo este vídeo. Alguns dragões, né, eles foram, né, já exilados, né? Então, os dragões, eles não reencarnaram, né, no planeta Terra. Os magos negros, sim. Mas por que os dragões nunca reencarnaram aqui? Sendo que a reencarnação, né, é uma parada assim compulsória, é uma lei, né? Com tantos conhecimentos que eles têm, eles, né, retroagiram, né? Eles de alguma forma manipularam as reencarnações. E aí eles perderam o corpo astral, eles perderam de forma assim involuída, porque você perde o seu corpo astral, você perde vários corpos, né? Quando você sutiliza, né, a sua mente, quando você evolui, mas quando você evolui também acontece, né, essa parada de você perder, né, os seus corpos, né, astrais e assim por diante. Então você percebe que cara, é tanto luz quanto trevas. Existem ali as dimensões, as hierarquias. E, cara, é só uma questão de lado. Ou você fica na luz, ou você fica nas trevas. Porque tanto na luz quanto nas trevas, você vai ter ali, né? Você vai ter ali o poder. Você vai ter ali a dominância, né? Você vai ter ali o controle. Enfim. Eu acredito que quem está na luz não busca o poder. Cara, é por mais que você possa ter o poder, né? Cara, é por mais que você tenha o poder, quando você está na luz, você decide abandonar o poder, ou seja, dimensões superiores, você adentrar, reencarnar por vontade própria em um planeta primitivo, né, para ajudar aqueles seres, para ajudar os irmãos. Então, a única diferença entre a luz e as trevas é basicamente essa. As trevas, quando tem um poder, eles seguram para si, né? Vamos supor, os dragões, eles gostavam de sair por aí explodindo planetas, né? Sair por aí, né, matando várias e várias vidas, né, por puro prazer. Então, o planeta Terra aqui, ele serviu como uma prisão, e mesmo, né, que os dragões, eles tinham, né, de poder imenso, né, de sair por aí explodindo vários planetas, um livre-arbítrio que não pode ser ultrapassado, ou seja, tem espíritos
superiores que controlam esses dragões. Ou seja, se você ficar arrogante, achar que você é o bambambam, que você é o maioral, sempre vai ter alguém muito mais superior do que você. Ou você escolhe, né? Se você vai retroagir na própria evolução. Um exemplo, os dragões. Eles simplesmente vão ficar aí por séculos, né, reencarnando, né, em outros planetas muito mais primitivos, né? E, cara, e sem falar na consciência de Javé, né? Que, nossa, eu acho que é muito mais superior do que os dragões, né? Em questões de níveis de maldade, né? Em questões de karma. Então você percebe que os conhecimentos, né? Esse diabo, né? Que fala na religião é fichinha, cara. Esse diabo, né? Que a religião tem medo, né? O capeta, o demônio, é fichinha perto desses dragões e de outros, dessa consciência chamada Javé. Enfim, não podemos ficar fanáticos, né? Não podemos ficar fanáticos com medo ou achar que nós sabemos tudo, porque sempre vai ter conhecimentos, sempre vai ter alguém, cara, melhor do que nós em alguma coisa. Claro que tem alguém muito mais melhor do que Jesus Cristo. Então, perceba que você não pode ficar fanático, né? O fanatismo é uma ilusão. O universo está sempre em movimento, sabe? Com novos seres, né? Deus é perfeito em tudo que ele faz, sempre criando. Por quê? Porque Deus é eterno, né? Ou seja, sempre existiu, né? E desde que ele sempre existiu, ele está aí criando seres, né? Que nós nem compreendemos, né? Que antes mesmo de nós mesmos, né, existir, já existiam, né? Seres, né? Por aí, né? Muito mais evoluídos ou menos evoluídos, ou evoluídos no caso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreve aí, né? Para acompanhar os próximos vídeos. Deixa um comentário aí sobre a sua opinião e até mais.